Leamos a Bíblia em Atos dos Apóstolos. Leamos a Bíblia em Atos dos Apóstolos. No capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Vamos ler o verso 19 em diante, para que nós possamos ter uma compreensão maior da palavra de Deus. Você que já tem o texto, por favor, diga amém. Amém. Diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenes, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. Por favor, diga: a mão do Senhor, era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia. Por favor, diga assim, enviaram. Melhor, diga assim: a igreja enviou um obreiro chamado Barnabé a Antioquia. Amém? O qual, chegando, viu a graça de Deus e se alegrou e exortou a todos que permanecessem na fé no Senhor, com um propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à busca de Saulo, e, achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniam naquela igreja e ensinaram a muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Amém. Senhor Espírito Santo, eu confesso publicamente que dependo totalmente do Senhor para falar a Tua palavra. Por isso, que o Senhor me ajude a não dizer aquilo que o Senhor não quer que eu diga. Me ajude a dizer aquilo que o Senhor quer que eu diga. E na medida que a Tua igreja for entendendo a Tua palavra, que eles possam sentir a Tua presença, e sentindo a Tua presença, que a Tua igreja possa glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Queridos, deixa eu te dar aqui uma pequena base, uma pequena introdução do que aconteceu para chegar até onde nós acabamos de ler. O que nós lemos aqui? Nós lemos aqui que a igreja de Jesus foi perseguida. E por que a igreja de Jesus foi perseguida? Foi perseguida porque carregava um nome. E qual era o nome que a igreja carregava? O nome de Jesus.
ao ser perseguidos, eles chegam até a Antioquia. E em Antioquia, os obreiros, os pastores da igreja do Senhor Jesus, começou a pregar só para os judeus. Mas o evangelho não é só para uma classe de pessoas, o evangelho é para toda criatura. Foi isso que Jesus disse. E por isso eles começaram também a pregar o evangelho para os gregos. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus começou a trabalhar, a operar e a fazer milagre no meio daquela igreja. Agora veja como é o crente, irmãos. Ele é malquisto só pelo fato dele servir a Jesus. Ele é mal-vindo só pelo fato dele servir a Jesus. E ele é perseguido só pelo fato dele seguir a Jesus. Só por isso. Todavia, onde alguém que carrega esse nome, essa presença está, há sinais, há prodígios, há maravilha, há transformação, há libertação. Diga amém. E perseguidos tiveram que fugir para Antioquia. Agora olha só o que está escrito. Está escrito que em Antioquia, em um lugar onde eles estavam refugiados, escondendo-se dos seus perseguidores, lá eles fizeram a mesma coisa que eles fizeram onde eles estavam. Começaram a pregar a palavra de Deus. E a Bíblia diz, olha o que diz a Bíblia: e o Senhor era com eles. Você que entregou a tua vida para Jesus, saiba de uma coisa, eu não vou te enganar. Você vai ser mal interpretado, malquisto, mal-vindo, perseguido, mas tem uma coisa: aonde você colocar a planta do teu pé, Jesus abençoa. E quando Jesus abençoou a igreja que estava em Antioquia, a igreja de Jerusalém fez algo que está no meu coração e é do DNA dessa igreja. O que, pastor? Logo percebeu a necessidade de enviar um outro pastor, um outro obreiro para Antioquia, para cuidar do povo. E nós, a família Casa do Pai Church, temos essa mesma visão, uma visão de expansão do reino, de expansão do evangelho e de crescimento, de multiplicação. E para que essa nossa visão se torne uma missão real, nós precisamos de homens e mulheres de Deus que possam ser enviados para serem usados pelo Espírito Santo aonde quer que eles estejam. Então, a igreja em Jerusalém escolheu, por favor, diga, a igreja escolheu Barnabé. E olha as características do obreiro que a igreja escolheu. A Bíblia diz: ele era um homem de bom coração e um homem cheio do Espírito Santo. Oh, glória! É o obreiro certo para a igreja de Antioquia. É o melhor pastor que nós poderíamos enviar. Esse pastor aqui vai se encaixar certinho na igreja de Antioquia. Isso pensou os líderes da igreja de Jerusalém. E Barnabé, prepare um aleluia aí, viu? E Barnabé, como havia entregado a vida para Jesus, se convertido e entendeu o propósito da salvação, da vida eterna, ele já entendeu: a minha vida aqui na terra é passageira, a minha vida eterna é no céu, então aqui na terra eu vou trabalhar para o reino dos céus e para o rei dos reis, que é o dono desse reino. Então Barnabé entregou a vida para Jesus, e quem entrega a vida para Jesus precisa entender que mais cedo ou mais tarde será enviado para algum lugar para representar a Jesus naquele lugar. Diga amém. Não pense você aí, agora eu estou pregando para todo mundo. Não pense você aí que você foi escolhido apenas para participar de culto.
Não pense você que você foi escolhido apenas para ser membro de uma igreja. Não pense você que você foi escolhido só para desencargo de consciência, dizendo, não, eu não vou para o inferno porque toda quinta e domingo eu vou para a igreja. Não. Você não foi escolhido para ser um espectador. Você não foi escolhido para ser um observador. Você não foi escolhido para ser apenas um ouvinte. Você não foi escolhido para ser alguém que assiste culto. Você foi escolhido para ser, primeiro, preparado. Segundo, enviado. Eu vou repetir para você não ir embora sem essa. Pode esquecer do tempo de conforto, de não fazer nada e só vir para a igreja para receber. Deus vai te preparar e Deus vai te enviar. E se você é um servo obediente, aonde Ele te enviar, você vai. E aonde você chegar enviado pelo Senhor, você vai prosperar, tua casa vai prosperar, teu casamento vai prosperar, tua vida financeira vai prosperar. Por quê? Porque você entendeu a voz de Deus para a tua vida. Porque tem muita gente frustrada, não está debaixo da dependência e da obediência ao Senhor. Então faz o que quer da vida, vai para onde quer, do jeito que quer, como quer, quando quer, e não obedece a Deus. E aí nunca é realizado plenamente. Ah, mas tem muito dinheiro. Glória a Deus pelo muito dinheiro. Mas se você está fora do propósito que Deus te escolheu para viver, teu dinheiro não vai te trazer paz. Ah, mas eu tenho acessos. Glória a Deus. Tem gente que briga por excessos. Mas se você estiver fora do propósito de Deus, são só portas vazias que ao passar por elas, você entende que não chegou a lugar nenhum. Mas quando você entende para que foi escolhido e para o que fazer nessa terra, quando você passa por uma porta, aquela porta faz sentido. Quando você conquista algo, aquilo que você conquistou faz sentido. Quando você realiza um sonho, aquele sonho realizado faz sentido. Por quê? Porque todas essas coisas é um cumprimento daquilo que Deus te escolheu para fazer. Pastor, que complicado que o senhor falou. Tem como o senhor simplificar isso tudo que o senhor acabou de falar? Tem. Longe da presença de Deus você nunca será completo. Mas na presença de Deus pode te faltar tudo. Tendo a presença de Deus e você fazendo a vontade de Deus, você estará realizado, completo. Barnabé foi enviado. E quando Barnabé chega na igreja em Antioquia, Barnabé fica maravilhado com o que vê. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai dizer que a graça de Deus se manifestou no meio daquela igreja. Era para você ter dado pelo menos um aleluia daquele xoxo. Sabe aqueles aleluia xoxo? Aleluia. Pelo menos um desses. Porque eu estou falando o que aconteceu na igreja de Antioquia, mas o Espírito Santo está trazendo uma palavra para essa igreja, para esse povo, para esse tempo. E o que o Senhor fez, derramou sobre a igreja de Antioquia, o Senhor derramou a graça dele. Eu profetizo um tempo de muita graça de Deus. Sabe por que você não deu glória? Porque você não sabe o que é graça, mas eu vou te explicar para você entender e dar um aleluia de crente de verdade. O que é graça, pastor? Graça é receber um presente que você não merece. Graça é receber algo que você não teve mérito nenhum para receber. Graça é alguém te dar alguma coisa sem que você mereça. E o que Deus fez na igreja de Antioquia? Fez um monte de coisas que aquela igreja não merecia. E o que você está querendo profetizar, pastor? Estou profetizando que só pelo fato de você estar na igreja, fazer parte do corpo de Cristo, estar sendo ministrado por um corpo eclesiástico, fazer parte e ser membro da igreja, essa convivência vai atrair muita graça de Deus para a tua vida. Olha o que eu vou profetizar. Tem milagre que vai acontecer que você vai falar assim, nem merecia, não merecia mesmo, mas a graça de Deus veio para a tua vida. Vou profetizar, não sei quem vai receber. Tem porta que vai se abrir, que quando você passar por ela, você vai dizer, nem estudei para isso, não era capaz para isso, não me especializei nisso, não tinha condições disso, e passei por essa porta. Por quê? Por causa da graça de Deus.
Eu estou pregando para alguém aqui que vai ser poderosamente usado nas mãos do Senhor. E quando Deus te usar, você vai chegar em casa, na sua casa, e vai dizer assim: o que aconteceu? Esse não sou eu, é você sim. É a graça de Deus que se manifesta na vida de quem crê, e quem acredita glorifica o Senhor. Barnabé vê a graça de Deus. E olha aqui o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. A mão de Deus era com esta igreja. Ô irmão, você não entendeu, senão você tinha pulado dessa cadeira aí. Olha só, gente, olha o que a Bíblia diz. A mão de Deus era sobre essa igreja. Olha o que o Senhor está falando para alguém. A mão de Deus é sobre a sua vida. A mão de Deus é sobre o teu casamento. A mão de Deus é sobre a sua família. Que aleluia, Xuxa. Vem aqui, Edson. O que esse texto está querendo dizer é o seguinte, olha. Vem aqui, Rodolfo, você que é grande, forte. Fica ali, Rodolfo, fica ali um pouquinho. Aí, tá bom. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se o Rodolfo quiser pegar esse menino aqui de pancada, esse menino aguenta? Então, eu vou chamar o Rodolfo para pegar esse menino de pancada. Vem, bate nele, Rodolfo. Vem de lá para cá, vem de lá para cá, vem de lá para cá, vem de lá para cá com raiva. Não, mais, vem com fúria. Vem para pegar, para arrebentar, vem. Bate nele. A mão de Deus estava sobre a igreja. Pastor, isso quer dizer que eu ainda estou de pé, não é porque eu sou bom, não, é a mão de Deus. Pastor, quer dizer que aquela armadilha que eu não caí, não é porque eu sou inteligente, não, foi a mão de Deus. Pastor, aquela sepultura que abriu, eu só não estou debaixo de 7 palmos porque alguém me ajudou, não, a mão de Deus está sobre a tua vida. Você tem a mão para levantar? Se a mão de Deus está sobre a tua vida, o diabo não tem poder, a inveja não tem poder, as obras de magia negra não tem poder, o poder das trevas não resiste a alguém que está debaixo da mão de Deus. Você pode bater no peito e dizer: eu estou debaixo das mãos de Deus. Não, se você não está debaixo da mão de Deus, não, diga forte: eu estou debaixo das mãos de Deus. Você pode levantar a mão para receber uma palavra? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo habita também e descansa na sombra do Onipotente. Com as mãos levantadas eu vou profetizar: os teus adversários te procurarão, mas não te acharão. Você ficará invisível aos olhos do mal. Por que, pastor? Porque você está escondido debaixo da mão de Deus. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Se você é grato por estar debaixo das mãos de Deus, por pelo menos 30 segundos, libere uma palavra de gratidão para o céu. Vai, abre a tua boca para dizer obrigado, Jesus. Abre a tua boca para dizer glória a Deus. Abre a tua boca para dizer eu te agradeço. Se você é batizado com o Espírito Santo, abre a boca e fale em língua. Você está debaixo da mão de Deus.
Estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Pastor, por que eu consegui chegar até aqui? Adivinha? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temerei, porque ainda que a terra se mude e os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a igreja. Deus está no meio da igreja e ela não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Você pode sofrer a noite inteira, mas de manhã a ajuda chega. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas o Senhor, que está com as mãos sobre a tua vida, levantou a sua voz e a terra se derreteu. É por isso que você diz: o Senhor dos exércitos está conosco, e por isso estamos alegres. A graça do Senhor estava sobre a igreja de Antioquia. Gente, vamos ver se você está aqui no culto mesmo, se você está ouvindo a palavra e você está vendo Deus falar com você. Quem enviou o pastor Barnabé para Antioquia? A igreja de Jerusalém. Quando o pastor Barnabé chega na igreja, ó irmão, só quem já dirigiu igreja? Já dirigiu, não? Quem que já dirigiu igreja? Deixa eu ver. Alguns obreiros. Só quem dirigiu igreja sabe o quão é bom dirigir uma igreja boa. Uma igreja boa que tem crente bom. Uma igreja boa que tem uma igreja sadia, saudável, que ama a Bíblia, que ama a palavra, que ama culto. Isso é maravilhoso. Quando o Barnabé olhou para a igreja, ele disse assim: ai, que igreja maravilhosa. É a igreja dos sonhos de qualquer pastor. Aos obreiros dessa igreja, aos membros dessa igreja, essa igreja é maravilhosa. Redobre a atenção. Todavia, ao olhar para aquela igreja maravilhosa que estava debaixo da graça de Deus e a mão do Senhor era com ela, Barnabé disse assim: só que não sou eu quem vai dirigir essa igreja. Não é algo difícil de entender? Já pensou? Na sua empresa abre uma vaga para promoção, o escolhido foi você, mas quando você chega ao cargo, você olha para aquele cargo, vê que é muito bom, o salário é ótimo, mas você diz assim: não é para mim não isso aqui. Barnabé olhou para a igreja e teve um discernimento: o pastor que vai se encaixar nessa igreja não se chama Barnabé, se chama Saulo. E aí você precisava entender um pouquinho da palavra de Deus para saber o que aconteceu aqui. Porque Barnabé, olhando para a igreja, disse: não, ainda que eu fui escolhido pela igreja, ainda que confiaram em mim, ainda que depositaram credibilidade a mim, essa igreja maravilhosa precisa ser pastoreada por Saulo de Tarso. Pastor, eu não dei glória porque eu não sei nem quem é Saulo. Como é que eu vou dar glória? Não sei nem o que o senhor está falando, vai entender agora. Quem é Saulo de Tarso, gente? Saulo de Tarso é um judeu da tribo de Benjamim que odiava a igreja, que perseguiu a igreja, que prendia os membros da igreja, que entrava dentro das igrejas e prendia todo mundo e até matava. Esse é Saulo.
Esse Saulo, um dia, com algumas cartas de autorização para fechar as igrejas, ele foi para uma determinada cidade, olha para cá, e no meio do caminho, antes de chegar nessas igrejas, o Senhor Jesus apareceu para ele e disse assim: Saulo. Ele olhou e disse: quem está falando comigo? Jesus falou com ele dizendo: você está me perseguindo. Não, Senhor, não estou te perseguindo, eu estou perseguindo a igreja, mas quem persegue a igreja persegue a mim. Cadê você, gente? Ele fica cego porque o impacto da luz que brilhou, a luz que veio de Jesus foi tão forte que ele ficou cego. Saulo ficou cego. Então ele é pegado e colocado dentro da casa de um homem e fica ali cego, sem saber o que fazer. Mas a Bíblia diz que Deus falou com um profeta, porque Deus sempre usa um profeta para falar com a gente. E Deus falou no coração desse profeta: vai à rua chamada direita, Deus deu o endereço. Vai na casa de Judas, Deus deu o CEP. E conversa com Paulo, Deus deu o nome. E diga para ele que ele vai aprender o que é padecer pela minha obra. O profeta retrucou e disse: Deus, o senhor não sabe o que o senhor está falando? Saulo é perseguidor da igreja. Saulo é inimigo número 1 da igreja. Aí Deus disse para o profeta: essa é a visão que você tem dele, porque você tem uma visão do passado dele, mas eu tenho uma visão do futuro dele. E para mim, Saulo é um vaso escolhido para pregar a minha palavra. Você crê em profecia? Alguém da tua família, as pessoas olharam para ela, e principalmente para o passado dessa pessoa, e agora olhando para o presente, disse assim: ó, coitada, coitado, não vai a lugar algum, nunca vai dar certo na vida, nunca vai sair disso, é disso para pior. Essas pessoas estão falando o que conhecem com relação ao futuro das pessoas, ao passado das pessoas, mas Deus tem uma palavra para alguém da tua família. Você quer receber? Deus está olhando o futuro dessa pessoa que você sabe quem é, e Deus está dizendo assim: para mim não importa o que estão falando do passado dela, eu sei que no futuro vai ser uma bênção, vai me servir, vai estar na igreja, vai me adorar e vai falar do meu evangelho. Filhos, é deste Saulo que eu estou falando. Este Saulo teve um encontro com Jesus, diga amém. Só quem está comigo? Esse Saulo teve um encontro com Jesus, diga amém. Esse Saulo foi liberto por Jesus, diga amém. Esse Saulo sentiu o desejo de contar o testemunho dele, diga amém. Só que quando ele foi contar o testemunho dele, ele não foi bem aceito, porque a igreja, os pastores da igreja, ainda focado no passado de Paulo, rejeitaram a sua mensagem atual. Ei, nós temos que tomar muito cuidado para não se tornar tão religiosos ao ponto de não conseguir enxergar o futuro na vida de quem teve um passado sujo. Nós temos que tomar cuidado para não ser tão religiosos, para não enxergar o futuro promissor na vida de quem tem um passado de derrota. Não é porque o passado foi sujo, o passado foi de derrota, o passado foi vergonhoso, que o futuro vai ser a mesma coisa. Pelo contrário, eu conheço Deus que faz de nova todas as coisas e muda a história. Então, quando Deus começar a trabalhar na vida de algumas pessoas, para ouvir, dá ouvidos, paga uma pizza para essa pessoa, porque você não sabe o que Deus vai fazer na vida dela no futuro. Depois que Saulo foi rejeitado, ele foi para a Arábia e ficou mais ou menos de 12 a 13 anos sozinho, frustrado, abandonado, com uma bomba atômica dentro dele para explodir, com a chama na alma
de servir o reino, de pregar o evangelho, de ganhar almas, de abrir igrejas, com o coração queimando para pregar o evangelho. Mas, primeiro ano, abandono. Segundo ano, anonimato. Terceiro, quarto, quinto ano, desprezo. Sexto, sétimo, oitavo, nono ano, solidão. Décimo primeiro, 12º ano, esquecimento. E lá estava alguém com uma promessa de Deus abandonado. Mas tem uma coisa: ele passou 12 anos no anonimato, abandonado, com o ministério parado, enferrujado. Mas ele não sabia que uma perseguição estava acontecendo em Jerusalém. É difícil de entender mesmo, eu te entendo, porque você não deu aleluia. Paulo estava abandonado, querendo servir a igreja, servir a Deus, ganhar vidas, e achou que ia morrer abandonado. Mas uma movimentação está acontecendo em Jerusalém. Uma perseguição se levanta. Não estou entendendo, pastor. Nem toda perseguição provém do diabo. Nem toda tempestade provém do diabo. Nem toda guerra provém das trevas. Às vezes é Deus permitindo para fazer algo maior acontecer na sua vida e quem está em redor de você. Paulo estava abandonado, mas não sabia que essa perseguição fez com que nascesse uma igreja em Antioquia. Se você não pegar o que eu tenho aqui para falar para você, eu vou ficar muito triste. Por isso eu quero total atenção. Veja bem, diga: Paulo está abandonado na Arábia. Diga: Paulo está abandonado na Arábia. Toda a igreja diga: Paulo está abandonado na Arábia. Diga assim: ele não sabe, mas em Antioquia já tem uma igreja esperando para ele ser pastor. Não, pelo amor do Rei da Glória do Universo, vamos melhorar para você entender. Olha, o Senhor está falando com algumas pessoas. Você não sabe, você não tem ideia, você não imagina o que está acontecendo por trás das cortinas. A sua realidade é muito distante do que está prestes a acontecer na sua vida. Você olha para a sua vida hoje e dá tristeza, dá vontade de chorar. Tem gente que não quer nem mais viver. Mas assim diz o Senhor, sem você saber, eu já preparei coisa nova. Não, vou repetir. Você nem sabe, mas sem você saber, o que você precisa já está preparado para você. Candarábia, Antuquibiácia. Escute uma coisa: da Arábia até Antioquia era uma grande distância, mas olha a palavra de Deus: não haverá distância, as distâncias serão encurtadas. O Senhor está te dizendo que o que Ele preparou para você vai se aproximar dia após dia. Não, eu acredito que Deus está falando com alguém. Você está esperando algo que você já até perdeu de vista, é tão longe para a sua realidade, mas assim diz o Senhor: está te esperando, está preparado, está te esperando, está preparado. Você tem coragem de profetizar para 2 ou 3 pessoas, dizer para ela o que Deus está preparado para você, o que Deus preparou para você vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai. Levanta a tua mão para dar uma aleluia de verdade. Olha a palavra que eu tenho para o teu coração para me encerrar. Deus não está fazendo algo para você, Deus já fez. Deus não está preparando, esquematizando, projetando, Deus já fez. Mas existe uma distância entre você e o que Deus já fez para você. Mas olha a palavra: essa distância terá fim. Paulo está vivendo o cotidiano. E olha,
Eu tenho uma palavra para quem está vivendo o cotidiano. Eu tenho uma palavra para quem está vivendo, eu vou ser bem objetivo, a mesmice de sempre. Eu tenho uma palavra para quem já acostumou com esse estilo de vida. Você não sabe, mas tem um Barnabé chegando perto de você. Aleluia. Ei, naquela época não tinha avião, não dava para pegar um voo até a Arábia, não. Eles tinham que ir de cavalo, de carroça. Tua vitória pode até estar demorando, mas está a caminho. Calma. Calma. Quando Paulo menos imaginava, Barnabé chegou. Isso aqui é uma profecia para alguém. Isso aqui é uma profecia para alguém. Quando Paulo menos imaginava, Barnabé chegou. Aleluia. Olha só, não está escrito isso, né? Mas deixa eu conjecturar. Paulo, olha, quem é você? Barnabé. Como é que você chegou de repente assim? Não, Paulo, não é de repente não. Eu estou viajando tem um tempão. Vai acontecer coisa na sua vida, você vai falar assim, foi de repente. De repente não. Houve muitos processos. Houve um tempo de espera. Houve orações no altar. Houve lágrimas no chão. Houve dias e noites sem dormir. Até que chegou a providência de Deus. Barnabé olha para Paulo e diz assim: Paulo, você tem chamado. Deus te escolheu. E o que é que você está fazendo? Eu estou fazendo tendas aqui, eu tenho uma empresa de tendas. Ok. Você lembra o que Jesus falou para você? Lembro. Então acabou agora essa empresa. Você vai fazer tenda em outro lugar. Você vai fazer tenda em Antioquia. Porque Deus te ouviu orando, dizendo: eu quero pregar, eu quero evangelizar, eu quero ganhar vidas para Jesus, eu quero abrir igreja, eu quero multiplicar. E o Senhor me trouxe aqui, Paulo, para te dizer: me deram uma oportunidade, mas eu abro mão da minha oportunidade para te levar lá, porque a sensibilidade que os pastores da igreja não tiveram, o Espírito Santo está colocando no meu coração. O que eu vi lá não é para mim, o que eu vi lá é para você. Eu estou pregando e profetizando para alguém aqui: haverá respostas de oração. Orações antigas serão respondidas. Aleluia. E agora a Bíblia diz que Paulo vai com Barnabé até Antioquia. Oh glória, você quer receber a palavra? Aleluia. O que Deus preparou para você, é uma profecia, não é para todos. O que Deus preparou para você, ou chega até você, ou você chega até Ele. Não, gente, não é possível. Deve ter, meu Deus, tanta gente aqui, pouca gente recebendo. Eu vou profetizar só para você então. O que Deus te prometeu e o que Deus preparou para a tua vida, ou chega até você, ou Deus te leva até isso que Ele prometeu. Vou profetizar melhor. O teu filho ou vem, ou ele vai até Jesus, ou Jesus vai até ele. Mas pastor, se estiver na piqueira, Jesus vai lá. Pastor, se estiver no tráfico, Jesus vai lá. Pastor, se estiver nas drogas, Jesus vai lá. Pastor, se estiver nas trevas, Jesus vai lá. Eu estou profetizando: ou os teus filhos vão para Jesus, ou Jesus vai até eles. Mas o que Deus prometeu vai se cumprir, e o nome dele vai ser glorificado. Paulo chega em Antioquia. Eu vou até ler de novo a Bíblia para vocês. Paulo chega em Antioquia. E em Antioquia, ele chega no lugar da promessa.
ele chega na realização dos sonhos. Ele chega no objetivo de vida. Ele chega na conclusão do projeto. Ele chega no lugar da bênção. Ele chega aonde Deus quis que ele chegasse. E o verso 26 diz assim: lá na igreja, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. Quem dirigiu o culto? Vocês estão desanimados demais, não é possível. Quem dirigiu o culto? Quem pregava? Quem cantava os hinos? Gente, vamos lá, cadê vocês? Vocês estão desanimados. Quem pregava? Aí está melhorando. Quem dirigiu o culto? Quem cantava? Quem profetizava? Quem era usado? Durante um ano. E a Bíblia diz assim, olha, e ensinava muita gente na igreja de Antioquia. Olha o que diz a Bíblia: e pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Duas coisas que eu tenho para falar para quem tem chamado de Deus. Deus vai te usar para mudar realidades e transformar ambientes. Escute isso. Deus vai te usar para atrair para alguns ambientes coisas novas. Olha a expressão da Bíblia: pela primeira vez foram chamados de discípulos, de cristãos. Se você crê em palavra profética, eu tenho uma aqui para liberar e eu fecho a Bíblia para encerrar. Está chegando o tempo de que algumas coisas que você tanto esperava vai acontecer pela primeira vez. Agora, eu não sei se você vai dar um aleluia, mas eu não posso deixar de te dar essa informação. Paulo foi bem sucedido no seu ministério, diga amém. Amém. Paulo foi honrado no seu ministério, diga amém. Amém. Paulo prosperou em Antioquia, diga amém. Amém. Por quê? Número 1, esperou com paciência no Senhor. Número 2, ouviu e obedeceu. Número 3, saiu do lugar de conforto para o lugar da promessa. Pastor, o que o senhor está querendo falar para mim? Eu estou querendo falar para você que tem muita coisa para acontecer na sua vida, mas isso está condicionado à obediência, a sair da zona de conforto e a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se você estiver disposto a fazer estas 3 coisas, prepara. Muita coisa que nunca aconteceu vai acontecer pela primeira vez. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no seu coração, por favor. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Espírito Santo, os teus filhos foram escolhidos pelo Senhor. Alguns deles relutam contra essa escolha.
alguns deles se opõem contra a tua vontade. Mas eles já compreenderam que precisam ceder. Eles já compreenderam que precisam abrir mão, dar o braço a torcer. Eles já compreenderam que precisam se entregar para o Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor confirme no coração dessa pessoa agora. Espírito Santo, confirma no coração dele aí agora. Assim diz o Senhor: se entrega, se renda, deixa eu fazer do meu jeito. Não perca mais tempo. Eu te amo, eu te escolhi para esse tempo. Eu te escolhi para que você me represente como um embaixador em lugares desolados, destruídos. Eu te escolhi para mudar ambientes e realidades. Eu te escolhi para anunciar um novo tempo na história de pessoas. Eu te escolhi para fazer as mesmas obras que eu fiz e ainda maiores. Se entrega! Vem, Biel. De olhos fechados, se entrega. Se entrega para Ele. Pastor, eu posso te pedir uma coisa? Pode. Não me chama aí na frente não. Ok, eu não vou te chamar. Mas aí sentado aonde você está, se entrega para Ele agora. Se entrega para Ele agora. Se entrega para Ele agora. Oh, se renda.